Se você acha que a Juliana foi ingrata com Danilo Gentili, é porque você não sabe o que aconteceu nos bastidores. Pois é, se prepara para passar raiva, porque eu convidei o Ricardo Feltrin, que tem muitas informações que com certeza você vai gostar de saber, e você vai descobrir que essa história é ainda pior do que você pensava. Ainda tem uma brecha jurídica bizarra que está sendo explorada pela Juliana para tentar vencer o caso contra o Otávio Mesquita, que é inacreditável. Na hora que o Ricardo me contou, eu fiquei em choque. Eu quero saber qual vai ser a sua reação. Então, fica comigo e com o Ricardo Feltrin logo depois da vinheta. Queria fazer suas comprinhas da Shein, mas o taxagem deixou tudo com o dobro do preço? Queria encher o carrinho de compras do supermercado, mas o governo do amor deixou o óleo de cozinha mais caro que um iPhone 15? Queria completar o tanque do carro, mas a bomba de gasolina tá mais destruidora que uma bomba nuclear? Queria comer uma picanha e beber uma cervejinha, mas teve que se contentar com abóbora e água de torneira? Pois é, seus problemas não acabaram. Mas ao invés de fazer o L, que tal fazer uma renda extra para compensar o prejuízo do governo do amor? E não, eu não tô falando de jogo do tigrinho, fica tranquilo. Eu tô falando de renda extra de verdade, trabalhando com marketing digital de forma totalmente honesta e segura. Pois é, já tem muita gente entrando nesse mercado e complementando a sua renda com 2, 3, 4 mil reais a mais. E tudo o que você precisa fazer para ser o próximo é clicar no comentário que tá ali fixado e chamar o meu parceiro Tom Dimas no WhatsApp. Ele vai te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer dinheiro sem sair de casa, escolhendo os seus horários e usando apenas o seu celular. E já de cara ele vai te dar um mini curso gratuito de 4 aulas te ensinando os primeiros passos que você precisa dar para começar a mudar a sua realidade financeira. Afinal, você sabe que não dá para ficar dependendo do governo e também sabe que a internet é o futuro, né? Então, se essa ideia de fazer uma grana a mais trabalhando com marketing digital te chamou a atenção, chama o Tom que ele vai te ajudar. Inclusive, eu sei que tem muito jovem com dificuldade de entrar no mercado de trabalho que pode aproveitar aí o tempo livre para já começar a construir seu patrimônio. É isso, agradeço pela atenção, agora vamos voltar pro tema do vídeo. Eu tô aqui com o Ricardo Feltrin, jornalista sensacional que faz uma cobertura assim ímpar na internet sobre esses casos polêmicos das celebridades, especialmente falando o que muitos jornalistas não têm coragem de falar. Por isso que vai ser muito legal conversar com ele hoje sobre esse caso aí da Juliana com o Danilo Gentili, com o Otávio Mesquita também, né? Começou com o Otávio Mesquita, depois acabou quase que virando mais sobre a Juliana e o Danilo Gentili mesmo, porque o Ricardo Feltrin tem algumas informações dos bastidores do SBT, sabe como é que tá o clima por lá, o que realmente aconteceu, o que o Danilo já fez pela Juliana no SBT, a extensão da ingratidão dela, porque todo mundo percebeu que ela foi bastante ingrata, né, com o que já saiu aí na internet. Mas talvez tenha sido ainda mais do que vocês imaginam. Então, só dando um contexto rápido, a gente já falou disso aqui no canal, né? A Juliana acusou o Otávio Mesquita de estupro por causa da abertura de um programa no The Noite, de uma entrevista no The Noite. A gente viu a cena, viu que foi uma palhaçada que fizeram em cima do palco. Depois a Juliana acusou o Danilo Gentili de não ter protegido ela, de não ter feito nada para acolher ela, sabia do que tinha acontecido e mesmo assim ele não fez nada. Danilo Gentili vem se defender, mostra um áudio que desmente completamente tudo que a Juliana disse. Depois a Juliana vem falar que, na verdade, o Danilo não mostrou todos os áudios, que se ele mostrasse tudo, confirmaria a versão dela, mas ficou muito claro para todo mundo que ela jogou baixo com o Danilo Gentili, insinuou que ele não tinha protegido ela por racismo, né, só porque ela era preta, que se ela fosse rica e branca ele teria ajudado como ele fez com a Calabresa. Engraçado até porque daí a gente até tem uma ligação com o Mellen, que também é um outro caso que o Feltrin cobriu bastante, mas, né, só para dar um resumão, agora a gente vai entender o que está acontecendo dentro do SBT, o que o Danilo Gentili já fez pela Juliana. Ricardo Feltrin, acho que vamos começar por esse ponto, né? Qual o tamanho da ingratidão da Juliana? O que aconteceu dentro do programa? Se realmente acha que ela não era acolhida e protegida pelo Danilo Gentili? Olá para o pessoal do canal, aqui Tragicômico, que eu adoro, sou inscrito e membro. Olha, o que a Juliana fez em termos de ingratidão, você percebe porque assim, o Danilo tirou ela lá da Band, onde ela ganhava super mal. Quando o Danilo vem para o SBT, ele vem com um salário muito bom, o programa começou a bombar muito no começo, principalmente nos primeiros anos, e ele tornou a Juliana uma pessoa conhecida do público, porque assim, ela não era uma assistente de palco, ela tipo, sabe, uma Lucimara Parisi, que ficava aparecendo com o Faustão. Então ela vai se tornando a pessoa conhecida do público.
E ao longo desses 9 anos aí que eles trabalharam juntos, quase 10 anos, só no SBT, ele só ajudou ela em todas as formas que ele pôde. Ele deixava ela em... Tem apresentador que não deixa um assistente de palco participar de podcast. Ele fazia ela fazer o que ela quisesse. Se ela quisesse ter um podcast, participar do Jogo dos Pontinhos, participar ali do Jequiti. Ele sempre tratou ela com muito respeito. Eles tinham amizade, muita amizade. Então, quando ela começa a acusá-lo, né, enquanto ela acusa o Otávio Mesquita, eu não sei o que você pensou. No dia que eu vi os vídeos, Wagner, eu falei, não é possível. Hoje, a partir de 2018, setembro, quando muda a lei, por incrível que pareça, isso que o Otávio Mesquita fez é estu, né? Eu não falo a palavra que você falou, né? Todo mundo tem medo. Pois Mas é, aquilo hoje, eu não sei, dizem que dá strike. Aquilo hoje é considerado estupro mesmo pela legislação. É isso que é incrível, né? E aquilo eu achei uma importunação sexual, um cara desagradável, uma brincadeira idiota, sabe? Fingindo que parecia um cachorro em cima de uma cachorra na rua, sabe? Aqueles movimentos meio ridículos, todo mundo sabe que o Otávio Mesquita é chatão. Mas enquanto ficou nessa acusação contra ele, tudo bem. O que me chocou foi o vídeo que ela faz dizendo aquela frase, aconteceu isso que você falou mesmo, aconteceu tudo embaixo do seu nariz, Danilo, e você não fez nada, porque eu não sou branca, porque eu não sou a calabresa. Então, quando ele mostra o áudio que você já exibiu aqui, você percebe que se ele não tivesse esse áudio, a carreira dele tinha acabado, porque ia toda a militância brasileira, Site Universa, Folha, o TPM, todo mundo ia destruir ele. Falou, tá vendo, você não protegeu uma mulher negra, você sabia de tudo. O que salvou o Danilo foi ter esses áudios. O problema é que eu descobri que ela jamais imaginou que ele tivesse esses áudios. Esses áudios não são de WhatsApp, eles foram gravados com gravador digital. Então ela nunca imaginou. Tanto que eu questionei um amigo dela, falei, olha, se o Danilo cortou áudio para prejudicar, então manda ela mandar o áudio para mim que eu mostro tudo, a íntegra. E ela não tem o áudio. Para piorar, em 2022, o SBT teve vários cortes aí, principalmente depois da pandemia. O SBT foi a emissora mais abalada pela pandemia. O Grupo Silvio Santos, porque o Grupo Silvio Santos vendia telecena para velhinho, perfume, que você não usa para ficar dentro de casa. Silvio Santos, Raul Gil, Carlos Alberto de Nóbrega, 3 dos principais apresentadores não podiam mais trabalhar. Então caiu assintosamente, caiu o faturamento do SBT e começaram a fazer cortes em 2021, 2022, pontuais, mas fazendo. Em 2022... a direção do SBT pediu a cabeça da Juliana. Falou, a gente quer o cargo dela, porque ela ganha muito bem. Veja só, porque ela ganha muito bem. Tirando ela, eu consigo manter 2 pessoas aqui de salário um pouco mais baixo. O Danilo foi lá falar com o Fernando Pelégio, que era então diretor ali do SBT, um cara que cuidava assim de pessoal, e falou, não manda ela embora, eu não quero que você mande ela embora. E ele ficou batendo boca lá, até que quando o Pelégio falou que não ia ter mais jeito, tinha que demitir, ele falou, então não, você vai tirar parte do meu salário e não vai mandar ela embora. Parte do salário do Danilo? Dela. Sério? Ele reduziu o próprio salário para manter a Juliana? Ele ofereceu, aí o Pelégio ficou morrendo de vergonha e não teve coragem de mandar ela. Caramba. Porque o que o Danilo... A Juliana sabe disso? O Danilo ela ficou sabendo por mim. Agora? Ela ficou sabendo por mim. Ela nem sabia disso, passada. Então. Que ela já tinha... A cabeça dela já esteve em jogo no SBT, então, muitos anos antes, 2020, né? E o Danilo Gentili 2022. Bancou ela. 2022. 2022. E não foi, eu acho que 2023 também pensaram em cortar. Agora, no último corte do SBT, que teve em dezembro do ano passado, que mandaram 200 pessoas, ela estava de novo na lista. Mas mantiveram ela. Ela nunca soube que o Danilo fez esse tipo de coisa, porque o cara abriu mão do próprio salário, porque o que ele falou assim, eu pago o salário dela e talvez o SBT arca com os custos trabalhistas. Só que daí isso envergonharia o SBT, né? Falar, pô, vou rebaixar o salário. Mas olha o empenho do cara, ele se ofereceu para isso. Quando ela acusa o Otávio Mesquita, ele oferece ajuda financeira. Ele fala assim, eu vou te dar o meu advogado, que é um dos melhores do Brasil, o Dr. Maurício Buzanar. Para ser advogado do Danilo tem que ser bom mesmo, né? E ele oferece o doutor e ela não quer, né? E depois ela vai lá e posta essa coisa,
ele podia estar ferrado. Graças a Deus ele tinha as mensagens. Ele mostrou no vídeo dele que, mesmo sem ela querer, ele conversou com esse advogado para tentar ainda assim processar, né, fazer algo contra o Otávio. Aí o advogado falou, olha, você não pode passar por cima da vontade dela, né, justamente por ela ser sua amiga que você deveria respeitar. Se ela não quer fazer nada judicialmente contra o cara, então é melhor não fazer. É para você ver que ele realmente estava empenhado e de fato estava se dispondo a colocar o advogado dele para defender ela. Mas isso é uma demonstração de como a ingratidão dela foi ainda mais pesada. E outra coisa também, né? Como ela sofreu as consequências de abandonar o The Noite, por assim dizer. Porque ela falou que estava muito cansada de fazer a mesma coisa, ela sentiu que estava crescendo dentro da emissora, que estava fazendo outros programas, exato. E aí ela quis sair do The Noite, e com isso ela meio que deixou de ser a protegida do Danilo, né? Então ela já tinha sido considerada pelo SBT para ser descartada antes, para ser uma das pessoas que iriam cortar para reduzir os gastos. O Danilo é que estava bancando ela. Então no momento que ela sai da proteção do Danilo, por assim dizer, aí não tem mais motivo para não cortar a Juliana, né? Porque ali dentro da emissora ela tinha um grande salário, não agregava tanto assim. Então foi por isso que ela acabou sendo cortada depois disso. Ela foi cortada, eu passei até um trecho de um podcast que ela participa, e dá para perceber exatamente o porquê que ela começou com tudo isso. Porque ela fala, né, eu esqueci o nome do podcast, é um podcast de lacre aí, né? O cara fica elogiando ela, nossa, você tá voando, e ela passa ali 20 minutos falando de si mesma. Eu até te mando o link aí para você mostrar, ela falando, finalmente o SBT, mais ou menos assim, né, me notou, a gente precisava mesmo escurecer a programação, ela usa essa frase. E agora eu estou voando, eu estou conquistando tudo, quem diria, ainda estou ganhando para fazer isso, eu estou indo no jogo dos pontinhos. E aí eu descobri que o objetivo dela era ganhar um quadro lá no Domingo Legal, ou como repórter, ou como agora eu estou no Chega Mais, etc. Então, ela quis sair do Danilo justamente por isso que você falou, porque ela achou que ela estava brilhando. Agora chegou a hora, sabe? É minha hora, o SBT não tem apresentador negro, enfim, eu estou crescendo, todo mundo está me notando. E ela fala até nesse podcast, ela fala assim, eu tenho muita gratidão por tudo isso, mas ela não fala por quem ela tem gratidão. Não é pelo SBT, não é pelo Danilo, é por Deus. Você entende? Entendo que ela estava sendo ajudada por todo mundo. Então, aí em 2020, o ano passado, em setembro, que ela formaliza pela primeira vez essa denúncia, quando ela sai do Danilo. Possivelmente porque ela sabia que estava saindo da asa dele e podia rodar. O que ela faz? Ela vai lá e formaliza no compliance a acusação contra Otávio Mesquita. E aí ela se acha garantida. Sim, porque a empresa não ia poder mandar embora a funcionária que foi abusada, né? Ficaria muito, muito ruim para a imagem do SBT demitir a Juliana depois disso. Caramba, as peças realmente vão se encaixando. Ela achou que o SBT não ia demitir ela por causa disso. Tanto que no momento que ela é chamada, em fevereiro, no RH, e falam para ela que ela estava desligada, a primeira reação dela é falar assim, mas como? Vocês já resolveram o problema do Otávio Mesquita? Ela achou que isso era a blindagem. Então, toda vez que ela usou a palavra blindagem, você substitua por estabilidade no emprego. Ela queria estabilidade no emprego. E ela achou que com uma acusação dessas... Olha, fazer até uma analogia. As acusadoras do Márcio Smelling, depois que acusam ele, vão na direção Globo e pedem para tomar posse do departamento de humor. Que elas falavam que nós sofremos muitos esses anos todos e agora chegou a hora da nossa vez de tomar posse do humor. A Globo não aceitou. Eu acho que, guardadas as devidas proporções, foi isso que a Juliana também tentou fazer. Se bem que com a Calabresa funcionou um pouco, né? Porque ela também era meio, assim, uma persona meio que não grata nos bastidores da Globo, né? Tinha muita gente que não gostava muito dela e ela não estava indo muito bem nos programas que ela estava fazendo, só que com a acusação, ela não só ficou na Globo, como ela foi promovida, porque ela ganhou um quadro no Big Brother Brasil, né? Então, pra Dani Calabresa funcionou. Funcionou no primeiro, depois ela foi dispensada, só que ela acabou com a imagem dela, né? Hoje, a Dani Calabresa posta qualquer coisa, né? Ela fez outro dia um comercial da Latam. Gente, as pessoas destruíram a Latam teve que tirar do ar a campanha. Entende? Então ela acabou maculando ela mesma. Mesma coisa com a Juliana. A Juliana, se ela tivesse ficado quieta,
Olha, fui demitida, fiz a denúncia, vamos investigar, obrigado SBT, eu agradeço muito, não vou processar ninguém, sabe, só o Otávio Mesquita. Olha, Wagner, ela ia arrumar um emprego logo, o Domingo Legal sempre precisa de bons produtores, a Record precisa. Na semana seguinte ela já estava lá no Tom Cavalcante, e agora ela se queimou. Porque assim, ela podia trabalhar na Band, ela já era uma pessoa conhecida, podia montar um podcast, o canal dela no YouTube, sabe? Jogou tudo isso no lixo por causa de uma acusação e de uma ingratidão que as pessoas perceberam. Todo mundo percebeu, você entende? Hoje ela não pode postar mais nada, ela posta, as pessoas detonam ela. E aí começa a acusação agora, né, de racismo, que ela está sendo acusada, né, ela está sendo atacada por ser negra, já ouvi essas histórias também. Ah, sim, com certeza vai levar para esse lado, né? Porque é como o Danilo falou no final do vídeo dele, né? Toda pessoa que vira militante coloca uma faca nas suas costas, porque ela de fato virou, né? Como você falou, ela já estava indo no podcast dar umas lacradas, escureceu o SBT. Mas eu queria te perguntar algo justamente nessa direção aí, sobre ela ter se queimado. Você que é um cara que tem muitos contatos dentro das emissoras, o que estão pensando sobre a Juliana? Você acha que tem alguma emissora que consideraria contratar ela depois disso tudo? Ela tem algum espaço ou realmente nos bastidores ela está super queimada? Talvez a Globo estaria disposta a bancar a boa samaritana, porque olha, vamos acolher aqui a mulher preta que foi injustiçada. Não sei, é a única emissora que eu imagino que pudesse tentar dar uma lacrada como essa, se bem que depois do caso da Calabresa, acho que até a Globo tá mais vacinada, né? Mas o que você acha? Como é que tá a relação? Ela já conseguiu um emprego. A Juliana está trabalhando numa produtora aí, de uma empresária que é lacradora também. Uma produtora aí, lá já conseguiu um emprego. Se ela não tivesse feito nada, veja bem, em uma semana que ela estava sendo demitida, ela estava lá no Tom Cavalcante. Ela estava participando do programa da Record, ela podia trabalhar lá, você entende? Ela perdeu, as pessoas perderam a confiança nela. Porque veja bem, eu não conheço ninguém famoso que seja mais odiado que o Danilo Gentili. Sério, estou falando assim, não tem ninguém que seja mais detestado, mais vítima de perseguição na imprensa, de entretenimento do que o Danilo Gentili. Você vê, o podcast dele, o programa na internet, se tornou o talk show mais visto do mundo na internet. Ele superou o Jimmy Fallon. A única pessoa que deu nota foi eu, no meu site. Ninguém deu isso. Você imagina se fosse um lacrador aí. Sim. O destaque que ia ter, sabia sair na capa de jornal, não sei o quê. Então, mesmo o Danilo sendo tão detestado assim, ninguém consegue negar a grandiosidade que ele teve. Sabe, como ele foi generoso. Aliás, eu já sabia disso, né? O Danilo é uma pessoa que não fala com a imprensa, em geral, ele não gosta da imprensa. Pelo menos ele tem respeito pelo meu trabalho, né? Até me segue em algumas redes. Mas eu sempre soube que o Danilo é um cara generoso. Inclusive, até com bichinho. O Danilo acha bicho machucado e ele leva para casa dele. Então, uma pessoa que faz isso, ninguém sabe disso, né? Eu estou falando agora. Uma pessoa que faz isso não pode ter mau coração, né? Ele é um cara que pode ser encrenqueiro, bater boca, mas assim, o que ele fez pela equipe dele, não só pela Juliana, você pode ver que as pessoas que trabalham com ele trabalham lá há 10 anos. Ninguém sai do programa do Gentili, exceto, tipo, quando mandam embora o Léo Lins. E agora o Léo Lins voltou, entende? Então é um cara leal com os seus funcionários, é um cara que respeita os funcionários, as pessoas, né? E o que ela fez com ele não vai ser esquecido. E mesmo as pessoas não gostando dele, ninguém consegue falar, não, ele não agiu certo. Porque eu gostaria de ter um chefe que me tratasse como o Danilo Gentili tratou ela. Não é? Quantos chefes vão oferecer o próprio advogado, pagar esse advogado para a pessoa fazer a acusação? Não, a postura do Danilo Gentili foi irretocável nesse caso, né? Ele fez tudo certo, inclusive gravar. Não tinha como ele ter acertado mais. Mas você vê, por ser uma figura odiada, né? Claro, se ele não tivesse gravado, aí sim, usariam esse episódio para tentar destruir a carreira dele o máximo que fosse possível. Mas já que isso não aconteceu, né? A Juliana acabou se queimando mais. Porém, ainda assim, ela está batendo de frente com uma pessoa que é bastante odiada pela militância, que é o Danilo Gentili. E por isso, né, ela sempre vai ter algum espaço, porque tem muita mídia lacradora, tem muita agência lacradora,
né? Essa é a parte complicada, né? Essas pessoas, tudo bem, ela perdeu espaço em grandes canais, em grandes emissoras. Mas ela não tem todas as portas fechadas de fato, porque, como você falou, então ela já conseguiu arrumar um lugar que aceita ali da falsa acusadora, porque pra mim aquilo ali que ela fez não dá pra chamar de outra coisa, né? Por mais que você conseguisse ver, né, como você falou, aquilo como uma importunação, o que sinceramente eu já acho exagerado, porque eu entendo que faz um pouco parte do espetáculo. A gente viu, né, os vídeos também onde ela importuna sexualmente outras pessoas, se for o caso. É uma coisa que já era meio que conhecida, inclusive o Otávio Mesquita. E acho que você pode até falar um pouco, que você deve saber de coisas de bastidores do Otávio Mesquita. O próprio Danilo confirmou que é um cara mala, um cara que praticamente ninguém gosta, todo mundo fala que é chato pra caramba. Não foi uma grande novidade o Otávio Mesquita fazendo aquelas brincadeiras idiota de tiozão inconveniente dele. Mas aí, você falar que seria uma importunação é uma coisa, agora você fala que é um estupro, é uma falsa acusação. Não dá pra você... na lei de hoje aquilo seria considerado, porque a lei de hoje é ridícula. É um absurdo, porque não dá pra você falar que aquilo foi aquilo. Então, assim, é uma falsa acusadora. Eu não consigo falar outra coisa, porque tá muito óbvio, tá muito explícito, a cena tá lá pra todo mundo ver. Imagina se seria possível eu reproduzir no meu canal uma cena de estupro. Eu não poderia exibir aquele momento, se fosse realmente o crime que ela disse que é, né? Mas todo mundo reproduziu aquela cena. Todo mundo compartilhou, espalhou em todas as redes sociais. Por quê? Porque era um velho fazendo uma babaquice ali com ela, se esfregando, tem um cachorro achando que tinha graça. Eu, sinceramente, não achei engraçada a cena dele. Acho que ele realmente parece um cara chato e inconveniente. Mas foi isso. Então, assim, é lamentável você perceber que, mesmo sendo tão óbvia a falsa acusação, ainda assim ela sempre vai ter espaço, porque agora ela vai ser acolhida pela galera da lacração, né? A minha, assim, eu esperava que talvez até os lacradores fossem rejeitar um pouco, porque ela já bateu de frente com eles no passado, né? Só que como agora ela decidiu comprar essa briga com o Danilo, pelo jeito isso é suficiente pra ela se redimir pra essa galera. Olha, eu só discordo dessa história que a lacração tá protegendo ela, porque eu tô impressionado, eu tô seguindo as coisas. Ela não recebeu apoio, até agora, pelo menos, Wagner, de nenhuma entidade de defesa da mulher, nenhum grupo feminista e de nenhum grupo antirracista também. Eu diria mais por causa dessa agência que tu falou. Não é nem protegendo. Ela tem ainda possibilidade de trabalhar nesse meio, porque existem ainda algumas agências, alguns grupos que vão dar espaço. Mas realmente, assim, o que ela fez foi tão idiota que mesmo as militantes não conseguiram passar pano, né? Porque é difícil, meio quase que indefensável mesmo. Eu não acredito que a Globo teria coragem de fazer isso, né? Eu acho que seria... Pegou muito mal, né? Pegou muito mal isso que ela fez. E eu acho que a maior falsa acusação dela não é contra o Otávio, porque ali ainda você pode falar qual é o argumento do advogado dela. Vai usar a questão da lembrança do abuso. Então, em 2020, com a Dani Calabresa acusando o Mellen, é que a Juliana diz ter realizado em sua cabeça, percebido que ela foi abusada. Só ali ela chora copiosamente. Eu acredito naquele choro, né? Mas eu até comentei no site que eu acho que talvez aquilo tudo da Calabresa tenha despertado um outro gatilho nela e ela canalizou para o Otávio Mesquita. Então, qual que é a estratégia do advogado dela? A lei mudou a partir de 2018. Isso que ele fez a partir de 2018 é considerado pela lei estupro. Mas espera, ô Feltrinho, isso aconteceu em 2016. Ali a lei não era desse jeito, né? Ótimo. Então o que eles vão fazer? Vai falar que ela só percebeu o abuso em 2020. Mas não é possível, não é possível que esse argumento valha de alguma coisa. Cara, que malabarismo jurídico. Não, você vai me desculpar, mas não tem como levar a sério uma coisa dessas. Não tem. Não, eu percebi que eu fui vítima do crime depois que a lei já estava valendo. Não, cara, não dá. Mas aí ela tem o áudio trocado com o Danilo, que ele mostra dela chorando copiosamente em 2020 porque ela percebeu que tinha sido. Eu não sei nem se isso não pode ter sido premeditado, sabe? Mas ali... Eu acho que foi tudo premeditado. A partir do momento que ela vê a Dani Calabresa, na minha opinião, o que ela sentiu ali, o gatilho que disparou foi meio que a invejinha de ver que tava todo mundo falando da Calabresa e dando muita atenção pra ela, e ela pensando, sei lá, eu passei por uma coisa aqui e ninguém falou nada de mim. Ela queria os holofotes que a Calabresa tava tendo. Inclusive, essa
essa questão dela querer sair da sombra do Danilo para começar a brilhar mais no SBT, já dá essa direção de que ela é uma pessoa que estava querendo brilhar um pouco mais, né? Então ela vê todo mundo falando da Dani Calabresa, eu não duvido. Claro, aqui eu estou simplesmente falando achismo, né? Totalmente. Não tem como eu garantir que foi isso. Mas é uma impressão que ficou. Agora, eu quero saber do ponto de vista jurídico, se existe... Eu não consigo acreditar que chegamos nesse ponto. Não, você sofreu um crime numa época em que a lei não dizia isso, mas você lembrou depois, então tá tudo certo. Porque tem aquela máxima, né? Não existe crime sem lei anterior que o defina. Então, se não existia a lei quando aconteceu, não acredito que uma memória póstuma possa caracterizar. Você falou com algum jurista sobre isso? Você conversou? Falei. Eles uma parte acha a mesma coisa que você, é um absurdo, a lei não pode retroagir a 2016. Um deles me falou o seguinte, falou, olha, Feltrin, vamos supor que você era criança e seu vizinho abusou de você. Você era uma criança e você nunca soube disso. Tá. Faz conta que eu sou uma menina, um vizinho abusou de mim quando eu era criança. Hoje estamos em 2025, aparece um outro vizinho, testemunha, falar, você sofreu abuso quando você era criança, eu tenho uma foto, por exemplo, ou eu vi aquilo. Isso dá possibilidade da pessoa abrir um processo, realmente, contra aquela pessoa, porque não sabia que tinha acontecido aquilo. É igual, você soube de um crime cometido contra você que você nunca soube. Então, hoje, pelo menos em vários países, inclusive no Brasil, se isso acontecer, é possível abrir um processo contra quem fez esse crime, contra a menina lá atrás. Ok. Ela está usando, o advogado dela está usando essa coisa, só que em vez de alguém ter contado para ela, ela percebeu. Não, tudo entendeu? bem. Essa parte eu entendo. Mas isso é suficiente para você falar que, se você percebeu depois que sofreu o crime, o que conta para definir que você foi vítima de um crime é a sua lembrança e não o crime em si? Porque nesse caso, o ponto é que na época em que o episódio de fato aconteceu, aquilo não era estupro, né? Não tinha como classificar dessa forma. Então, mas é que depois que ela percebeu, isso já era classificado assim. E aí o que conta é a percepção e não o ato? Mas, Wagner, a gente não está vendo hoje que vale só a palavra da mulher? Você tem alguma dúvida que ela pode cair aí, um caso desse do Otávio Mesquita, cair num grupo, num Ministério Público apoiando ela? Eu ainda acredito que o Ministério Público possa acabar com isso, né? Mas se assim, eu entendo e concordo, em geral, com o que você está falando, só que esse caso especificamente, talvez eu tenha um pouco mais de otimismo na nossa justiça, o que é uma coisa bem difícil de se dizer atualmente, simplesmente porque eu acho que talvez ficaria muito ridículo e pegaria muito mal, né? Porque é um caso escandaloso, sabe? É uma jurisprudência bizarra. Acho que é bizarra demais até para os dias de hoje. Não tem jurisprudência, né? Não, iria criar uma jurisprudência. Imagina você criar a jurisprudência de... Não, se você falar que você lembrou de alguma coisa que aconteceu agora, você pode, inclusive, acusar uma pessoa de um crime que nem era crime quando o negócio aconteceu. Antes do... Sim, e inclusive antes do tema... Bom, você está vendo o que está acontecendo na legislação brasileira, né? Estão transformaram um homem heterossexual em uma subespécie. E somos sub-humanos agora, enfim, eu não duvido de nada mais, eu não duvido de absolutamente mais nada. Estão mudando todas as leis para favorecer a mulher, então não duvido que seria uma jurisprudência incrível, porque agora você viu, né? Mulheres, projeto de lei. Mulher que fizer denúncia de assédio dentro da empresa ganha 6 meses de estabilidade. Que é um incentivo. Isso é uma coisa ridícula pra caramba do Brasil, que essas leis cheias de boas intenções para proteger as vítimas, infelizmente, elas acabam criando uma série de incentivos para as golpistas, justamente para as mulheres mau caráter que querem se aproveitar, porque é óbvio que vai acabar indo para essa direção. Você está incentivando esse tipo de prática, esse tipo de comportamento, o que é especialmente nocivo quando as falsas acusações estão cada vez mais comuns. Então não tem nada sendo feito na direção de coibir falsas acusações e, pelo contrário, você tem muitas coisas sendo feitas na direção de incentivar, como, por exemplo, o projeto da Tabata Amaral também, né? Que exime o corpo de delito, você não...
Você não precisa mais necessariamente do corpo de delito se você tiver outras provas relevantes. E pela natureza do crime, dificilmente você vai ter provas mais relevantes do que seria o corpo de delito. Já é um crime difícil de você conseguir provar. O corpo de delito é uma das poucas provas objetivas que você talvez consiga. E aí você tira isso da equação para ficar com o quê? O relato, algumas testemunhas, coisas que podem ser combinadas, uma foto manipulada ou qualquer coisa do gênero. É absurdo, né? Neste momento a preocupação ser essa. Então, nesse sentido eu concordo plenamente. Assim, a gente está vendo uma série de absurdos, então vai saber, né? Se não cria uma jurisprudência bizarríssima como essa. Mas não, e tá gerando já, Wagner, tá gerando uma reação, um tiro no pé agora que está tendo menos contratação de mulheres. Cada vez, pequenos empresários, médios empresários, porque eles descobriram que com essas leis, se um funcionário deles assediar uma mulher dentro da empresa, ela não vai processar só o assediador, ela vai processar a empresa. Então, o tiro no pé que está acontecendo é que está reduzindo o mercado de trabalho para mulheres. Não, mas o pior é que é um risco. Aí eu não... é de fato um risco. Porque você não precisa... São muitas possibilidades nocivas, né? Porque a mulher pode inventar qualquer coisa. E até você provar, se você conseguir provar, se você der sorte de cair na mão de um juiz decente, vai saber todo tipo de estresse, de transtorno que você vai ter. Esse é um dos prejuízos, é um dos ônus que a gente costuma apontar, né, nesse tipo de lei, porque uma blindagem excessiva, que é mais do que simplesmente blindagem, assim, como eu até falei, né, um incentivo ao mau caratismo, ele tem o efeito oposto de prejudicar o coletivo, no caso, né? Todo esse grupo que está sendo hiper blindado, porque você sabe que, se eles são intocáveis, então eu prefiro nem me envolver, nem me relacionar. Imagina o risco que é você contratar uma funcionária mulher. Porque se você olhar torto para ela um dia, ela pode dizer que se sentiu assediada e ela mal precisa provar isso e já criou um caos no seu negócio, na sua empresa. Realmente, assim, tá ficando cada vez mais perigoso. A gente sempre falou muito das relações românticas, mas as relações trabalhistas também são muito afetadas, né? Então, não é de se surpreender que o número de contratações de funcionárias mulheres caia bastante. Você já tem outras questões que são mais complexas e que vêm de mais tempo, né? A questão da gravidez, que ela pode engravidar e aí a licença maternidade vai ser muito maior, enfim. Já tinham algumas questões, mas agora tem muitas questões a mais, né? Então, de fato... Mas elas vão resolver isso, pode ficar tranquilo, porque a tal da Agenda 2030, a Globo anunciou hoje, inclusive, que vai ser a primeira empresa do país. A Agenda 2030 vai tentar obrigar todas as empresas do país, sem exceção, a ter 50% de mulheres. Resolve na base da cota, né? A Globo anunciou ontem que até 2030, 50% dos atores e atrizes serão negros. E é engraçado porque é tão militante a Globo, é tão preocupado com a ideologia, que você não vê ator oriental, asiático, você não vê quase PCD lá dentro, né? Você não vê muçulmanos, você não vê nada, você só vê os negros e o movimento LGBT. Agora, quantos orientais tem lá, além da Sabrina? A Sabrina Sato está na tem, Globo? Né? Tá, eu entendo sua dúvida. Eu não acompanho mais a emissora, né? Então, realmente. Eu entendo perfeitamente a sua dúvida, porque ela não aparece. Agora que vai estrear A Globo está contratando essas pessoas, jogando tudo pro GNT. Eliana, a Dani Calabresa tinha um programa de pizza. Olha que sacada, hein? Dani Calabresa fazendo programa de pizza, ensinando receita de pizza calabresa, e agora colocaram também a Sabrina. A Sabrina está indo lá para o GNT, fazendo outro programa. Eu não estou entendendo nada disso, né? Mas, de qualquer forma, a Sabrina acho que é hoje a única oriental que tem ali na Globo. Porque algumas minorias são mais importantes, né, para a representatividade woke, que a gente sabe que é o que eles querem emplacar. A maior bizarrice é perceber que o Brasil vai na contramão do mundo, porque o Trump, no momento lá nos Estados Unidos, ele está decretando, né, leis executivas para justamente você não poder fazer esse tipo de imposição, né? Você impor que uma empresa tenha que contratar determinado tipo de funcionário, que para você contratar você tenha que necessariamente avaliar
a raça da pessoa, o sexo da pessoa, a sexualidade da pessoa, que é completamente absurdo. Imagina só, numa entrevista de emprego, com quem você dorme, geralmente, né? Com quem você divide a sua cama. E de que maneira isso poderia ser pertinente numa entrevista de emprego, sabe? É muito bizarro. Enquanto os Estados Unidos está indo nessa direção de acabar com esse cotismo estrutural, a Europa também vai seguindo o exemplo. No Brasil, a gente tem a principal emissora do país fazendo exatamente o contrário, né? E o governo. Também. E o governo que acabou de criar uma lei de cota para trans nas universidades federais. É um absurdo maior que o outro, né? E aí, é exatamente isso. Você tem esse problema. Poxa, a gente criou tantas leis de proteção às mulheres que não estão mais contratando mulheres. Como a gente resolve? Colocando cota. E aí você cria mais um problema de mercado. Como se a economia tivesse boa, né? Porque você cria um problema de mercado. Teve um problema na Uber, uma vez, que tinha essa cota. Não sei, não chegava a ser 50%, mas coloca lá que 30% dos motoristas de aplicativo precisavam ser mulheres. Só que não tinham mulheres querendo ser motorista de aplicativo. Então eles não conseguiam abrir novas vagas para homens, porque tinha que esperar uma mulher se candidatar para uma vaga para daí abrir mais uma vaga para um homem poder participar. Aí você tinha um monte de homem querendo dirigir, mas não podia, porque não tinham mulheres suficientes para cumprir a cota. Resultado, você tinha menos motoristas nas ruas. Por ter menos motoristas, as corridas demoravam mais tempo para chegar. E por também ter menos motoristas, as corridas eram mais caras, porque você tinha uma escassez maior, né? Você tinha menos gente para conseguir fazer as corridas. Tudo isso por quê? Por causa de uma cota impondo um número mínimo de motoristas mulheres. Se não tivesse isso, você teria mais motoristas. Esses são os problemas que geram. Assim, aqui é um exemplo. Agora você coloca isso no nível macro, com todas as empresas tendo esse problema na hora de contratar. É a fórmula do fracasso, né? Olha aqui, já que eu tô aqui, vou te dar um presente aqui, vou dar uma notícia exclusiva que só vou publicar provavelmente amanhã. A Globo recebeu uma denúncia, eu vou publicar, ninguém deu isso, tá? De discriminação de gênero, que ela está criando uma cultura que só tem contratação de mulheres para determinados cargos como parte de uma estratégia. Critério de gênero, estou lendo aqui a denúncia, tem se sobreposto à qualificação técnica, resultando na contratação exclusiva de mulheres, porém sem experiência ou preparo adequado para as funções. Isso sobrecarrega os profissionais mais experientes que assumem tarefas dos outros e ainda tem que treinar as novas colaboradoras. O sentimento de parte da equipe é de frustração porque não há quase mais promoções de homens e não existe mais meritocracia dentro da Globo. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 1º, garante que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas não é isso que acontece mais dentro da Globo. A Globo no LinkedIn está abrindo vagas em que são proibidas inscrições de homens. Tudo indica que a empresa está focando uma composição artificial e para enquadrar em critérios que garantem selos de diversidade ou até vantagens fiscais. Aí a Globo não contrata mais homens. Se tiver numa vaga, você tem hiperqualificação e é homem, a outra não tem sua qualificação, mas é mulher, você perdeu a vaga. E aí estão fazendo essa denúncia contra a Globo. Eu acho que, assim, é uma previsão um pouco otimista, mas uma hora isso vai ser um problema para as empresas que estão tentando insistir nesse movimento. Porque é claramente inconstitucional, para dizer o mínimo, né? Porque você está realmente tratando pessoas de grupos diferentes de uma forma completamente discrepante. Você está discriminando com base em sexo, com base em raça e tudo mais. Então, por mais que hoje em dia se tenha essa leniência absurda com esses movimentos porque eles estão favorecendo as minorias, a gente está vendo essa posição mudar. E eu tenho fé que vai mudar aqui também, em algum momento. Então, eu espero que hoje não dá para contar com a justiça do Brasil, né? Mas quem sabe um dia. Enfim, a gente acabou até divagando um pouco, saindo do tema, né? Não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o caso do... Você acabou não falando a questão do Otávio Mesquita, né? Você sabe que nos bastidores realmente é aquilo. Só vai confirmar o que o Danilo disse provavelmente, né? Que realmente o pessoal não gosta muito da companhia dele. Não, o Danilo exagerou um pouco. Eu sou amigo do Otávio, mas encontrei com ele nos eventos. Muita gente gosta dele.
Mas muita gente. É um cara muito querido por muita gente. Agora falaram, né, que ia ter mais 2 denúncias de 2 mulheres, porque foi o advogado da Juliana que falou que mais 2 mulheres que teriam sofrido assédio dele. Que eu saiba, até o momento elas não depuseram. Mas muita gente gosta dele, ele está recebendo muito apoio de pessoas muito famosas aí. Porque assim, uma coisa é você ser chato, né? Outra coisa é você ser um etc. Sim. E assim, eu não acho que aquilo de forma nenhuma seria considerado estupro. A importunação talvez, mas assim, se fosse importunação, uma coisa que eu observei, o Danilo sendo o cara mais odiado do Brasil na imprensa. Aquela cena foi ao vivo em 2016. Com a militância já toda, já tinha o Caderno Universo do UOL, já tinha a revista TPM. Ninguém percebeu nada. Esse é um bom ponto. É um bom ponto. Porque ele já aconteceu num programa que estava sob uma lupa, todo mundo querendo cancelar o Danilo, problematizar qualquer coisinha. Aí tem uma cena de importunação em cima do palco do programa dele numa entrevista e nenhum militante se atentou para isso. Realmente eu procurei em todo ponto. Procurei em rede, procurei em Twitter, nada, absolutamente nada. Ninguém ligou para essa cena. Nem ela. Na ocasião nem ela. Tanto que é o que fica claro no áudio, né? Que no primeiro momento a impressão que deu, tanto pro Danilo quanto pro diretor do programa, é que ela se incomodou, mas como o pessoal geralmente se incomoda, assim, foi chato, né? Foi meio desagradável, mas não um crime. Não foi criminoso. Puta mala, dá pra ver que ela fica realmente descontente, dá pra ver a cara dela no palco. Mas é aquilo que o Danilo falou, ela mostrou insatisfação como se mostra, puta mala aquele cara, puta que chato, né? Não, sim, ele é um predador, eu tô correndo risco de vida. Não, ele ainda fala que aquela cara de insatisfação é uma piada do programa, que às vezes ele zoa o Diguinho faz uma cara de que não tá gostando. O Diguinho zoa ele também faz a cara de que não tá gostando. É natural essa reação pra deixar mais engraçada a cena. Tipo, olha como eu não tô gostando disso aqui, tá muito ruim. Então, né, um programa de comédia, é difícil você levar muito a sério qualquer coisa que estava acontecendo ali. Mas, enfim, até curioso isso, porque eu tinha a sensação realmente que o Otávio era meio chato e que talvez tivessem muitas pessoas que não simpatizassem com ele. Mas então, mais o Danilo e a equipe dele, de fato. Enfim, né? Vamos ver que... Tem muita gente que não gosta. Tem muita gente mesmo que não gosta dele, mas muita gente que gosta. Ele é muito querido aí no meio, ele não é um chato... querido, vamos dizer assim. Entendi. Enfim, então acho que essas são as atualizações, né? Vamos ver o que vai dar na justiça. Eu espero que não se crie essa jurisprudência que a gente comentou aqui, que não tem nada essa história, né? Acho que é só o que resta torcer agora. O Danilo segue em frente com o programa dele. A Juliana aparentemente ainda vai ter espaço aí com alguns militantes, né? Mas pelo menos a gente conseguiu confirmar aqui com o Feltrin que nas grandes emissoras ela acabou se queimando bastante. E é isso. Quer deixar um último recado pro pessoal que tá acompanhando aqui a gente? Sempre agradecendo, só quero o resto da vida agradecer o seu canal e seus seguidores que vão lá pro meu canal. Então é isso, poxa. Muito obrigado, pessoal aí que assistiu. Vão lá no canal do Ricardo Feltrin. Se inscrevam para acompanhar as notícias, ele está cobrindo todos esses casos. Essa notícia que ele falou aqui provavelmente já saiu, né? Porque ele lança os vídeos mais rápido que eu, afinal de contas ele está sempre dando notícia aí em primeira mão, em cima da hora, muitos furos de reportagem. Então vai lá para conferir as notícias, para ficar por dentro de todos os casos que estão acontecendo. Também deixa o like, compartilha esse vídeo, passa adiante, ajuda no engajamento, tudo isso é muito importante. Até a próxima, valeu! Parece que a gente se conhece de outro lugar. Parece que faz tempo que eu sonho em te encontrar. Parece que o destino foi traçado 100 anos atrás. Parece que eu nasci pra poder perturbar a tua